Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast Descomplicar. Eu comigo hoje tenho a Docas, uma mulher que eu admiro muitíssimo, estou extremamente entusiasmada por tê-la por aqui. Honestamente não sei como é que num episódio tão curto vamos abordar tantos temas, mas vamos lá a isto. Olá Docas e obrigado por estás aqui. Olá, obrigada pelo convite. Docas, eu admiro-te muitíssimo pela mulher que és, pela garra que tens, pela forma como agarras os projetos da tua vida, que são tantos, e eu quero perceber como é que isto vem, onde é que vem essa energia, essa alegria, esse dar que toda a gente reconhece em ti. Então, eu acho que é um percurso que vem de alguns episódios menos bons, na verdade. Eu acho que as coisas menos boas conseguem fazer com que nós traremos coisas bem melhores. E, por exemplo, o dar às mulheres. Eu sempre fui muito Maria Rapaz, não é? Eu sempre tive muito mais amigos homens. Mas foi na minha ex-relação que eu passei a perceber o quão importante as mulheres eram na minha vida. E porquê? Porque foram elas que me deram o suporte. Então daí está o facto de vou dar aquilo que me deram para conseguir alcançar os meus objetivos e me tornar uma pessoa melhor. Eu perguntei-te em off se podíamos falar de tudo e tu disseste, claro que sim, sentar hoje porque é mesmo isso que me define. Eu queria saber um bocadinho, por pontos, uma coisa muito leve, nem sequer é isso que vamos dar importância, o que é que tu passaste menos bom na tua relação? Então, a minha ex-relação foi com um príncipe encantado, lindo, maravilhoso, que trouxe-me toda a falta de autoestima dele para cima de mim. Imagina, eu já pesei 95 quilos, não é? Tipo, eu joguei rugby, natação, mil e os esportes, hoje em dia eu faço os meus esportes, eu faço esportes, é verdade. Mas todas as coisas que eu disse que eu não iria passar, ou que nunca iria acontecer comigo, aconteceu. Desde agressões verbais, agressões físicas também, mas o mais importante foi a parte mental, que é, eu permiti que ele me destruísse mentalmente de uma forma totalmente, ou melhor, eu fui literalmente ao fundo da lama, sabes? E depois, quando a coisa terminou, que graças a Deus foi ele que terminou, porque senão eu acho que sinceramente eu não teria de forças para sair de lá, mesmo com as minhas amigas a dizer não é nada, e eu a saber que não era nada, mas realmente às vezes estás tão dentro do problema e tão envolvida que achas, ok, isto é a realidade, é aceitar, esta é a minha vida a partir de agora. A verdade é que tu começas a achar que se calhar não és suficiente para ninguém e começas a pensar que aquilo é o teu suficiente e depois é aí que tu percebes como é que eu dou tanto e eu recebo tão pouco, e aí está o problema, é nós aceitarmos o pouco. Tu tinhas capacidade de dizer às pessoas o que estava a passar contigo ou escondias, querias que achassem que era efetivamente um príncipe? Escondia e pintava que era um príncipe. E como é que as pessoas souberam? Ou percebiam-se de determinadas... Sim, porque eu deixei de estar com as minhas amigas, eu deixei de estar praticamente com a minha família, houve muitas coisas que eu deixei de fazer em prol dele. E é aí que tu começas, é aí que os teus amigos, que são teus amigos, começam-te a dizer, olha, atenção, e tu próprio sabes. Imagina, eu deixei de ir para a neve, que é uma coisa que eu amo, eu deixei de fazer essas viagens, foi realmente aquela parte de, não, eu estou aqui e eu vou-me contentar com o pouco. Que eu acho que esse é o problema, é nós aceitarmos o pouco. Tu disseste uma coisa que eu acho que é muito importante, são os amigos, que são realmente amigos. Houve amizades que se revelaram pela positiva, outras que te surpreenderam. Na realidade todas elas foram boas, porque na altura que a coisa se terminou, foi aí que eu percebi que eu tinha muito mais amigas mulheres do que alguma vez eu poderia tipo, pensar que tinha, sabes? E eu, hoje em dia, sem dúvida alguma, com o meu núcleo forte são mulheres. E sou muito feliz com isso. E isto leva-nos a um ponto aqui de outra coisa que também disseste, que foi, eu nunca pensei estar ali, eu não me via a ter o perfil de mais peso, menos peso, sempre foste uma mulher altamente confiante, forte, emancipada e despachadona. O que é que achas que levou ali? Era essa ideia do, isto é um príncipe? Não, e sabes o que é? Tu sem dares conta, tu começas a afundar-te. Sem dar conta, tu começas, por exemplo, agora, hoje em dia que eu consigo pensar, a minha maior red flag foi, eu postei uma fotografia logo no início da nossa relação, foi uma amiga minha que tirou a fotografia, que sou eu com um sorriso, e essa fotografia estava com alcance gigante, na altura tinha 16 mil seguidores, uma coisa do género, e ele fez-me uma pressão tão grande, ele quis terminar comigo, foi um filme gigante, e 16 mil seguidores eu passei em 1000, eu tirei todos os seguidores um a um do meu Instagram, e aí eu percebi, ou melhor, e aí tu não percebes, mas já podias ser, aí eu não percebi, mas como é que, imagina, era numa altura em que não era o alcance dos seguidores de hoje em dia, e eu já tinha alcançado esses seguidores hoje em dia,
esses seguidores na altura. Portanto, estamos a falar da coisa há quase 8 anos atrás. E nem faz sentido o facto de. É uma fotografia, ponto final. Se tu te sentes bem, é uma fotografia, ponto. Mil sorrisos. Mas atenção, não é corpo, e no entanto ele só colocava fotografias de despido, praticamente. Porque ele é todo traçado, então só passava fotografias de despido. E eu não. Diz-me uma coisa, que sinais é que tu achas importantes as mulheres que estejam a ouvir isto terem enquanto alerta para, se calhar eu já vi isto? Então, um dos principais é eles não dizerem que nós estamos bonitas. É não dizer assim, porra, Marta. É não dizer, é mesmo assim, estás bonita? É assim, pô, você estás linda. Ou dizer do género, essa saia está muito curta. Quando eles começam assim, obviamente que se podes dizer, não é? Que se o namorado disser, mas é o facto de, amor, vou sair com as minhas amigas. Mas hoje eu queria ficar contigo. É errado. Esse é um sinal. Ele não pode permitir que tu vás ser com as tuas amigas. Quando eles começam a dizer, vais ser com as tuas amigas e vais preferir estar com as tuas amigas do que estar comigo, é outro sinal. A seguir é quando eles dizem, ninguém gosta de si, eu sou a pessoa que vai estar sempre ao teu lado. Outro sinal que é crucial, eles quase todos dizem isso. Depois quando... Eu estou a ouvir e estou a fazer os checks todos, é verdade. E as tuas amigas nunca passaram, não são todas gaudérias e não sei, tudo isso aí, só querem parar de fazer 30 por uma linha. É o próximo. Vais sair com elas, mas e porquê? Amor, podemos sair nós os dois. Então isso são todas solteiras, para que é que vão sair? Uma coisa assim. Pois, e que sinais, ou seja, estes foram aqueles que tu não viste, que eu não vi, que sinais é que tu na ótica da amiga agora estás muito atenta para rapidamente, se vires alguém a passar por isso, dizes, olha, minha amiga. Se bem que às vezes, quando nós estamos, é importante sairmos da ilha para vermos a ilha. Quando estamos envolvidas numa relação tóxica e nociva, quando alguém faz algum tipo de comentário, tu não vou ouvir, vou ter inclusivamente se calhar reativo ou me afastar, tu não ouves. E aí está, quando ele diz assim, mas essa tua amiga não gosta de nós, ou tem inveja da nossa relação, classes. Nós, sendo alto, é isso, mas essa da relação ela tem inveja, ela queria ser como nós. Sem dúvida. Nós temos muito que explicar às pessoas assim, não, tu não és especial, eu não sou especial, para com isso. O comentário dos mais cruciais. Não, ele tem inveja da nossa relação, olha o casal que nós é isso, olha o casalão, toda a gente queria isso. Claro, essa aí ganha a taça. Mas eu acho que é importante nós identificarmos sempre. Eu, por exemplo, agora, de cada vez que vai uma amiga que desmarca uma coisa, depois desmarca outra. Sempre que vem com o namorado. Tira fotografias que até acha que está bem, mas diz, mas isto é demais. Claro que há fotografias que eu não gostaria, mas eu acho que se eu me sinto bem para partilhar aquelas fotografias para com a minha comunidade, sejam elas 3 seguidores ou 1 milhão, se eu me sinto bem já está. E eu aí identifico logo, digo, olha, mas estás bem, estás mesmo feliz. Esse é dos cruciais, quando nós começamos a andar só com eles, a sair só para o pé deles. Somos aquilo que mais me fez, o que mais me marcou, que eu percebi, hoje em dia eu percebo o maior erro. Eu tinha uma amiga com cancro, que faleceu, e quando eu digo que eu ia ter com ela, ele tentava que eu não fosse com ela. E porquê? Porque ele sabia que essa era a minha amiga que me dizia a verdade, era a minha amiga que me mostrava o quão era errado o comportamento que ele tinha para comigo. E ele, bem que ele tentava, tu ias da mesma? Houve vezes que eu não fui. E já te perdoaste por isso? Já. Mas quando nós terminámos, a primeira coisa que eu fiz foi estar com ela, e depois, passado 6 meses de nós termos terminado, ela faleceu. E uma das coisas que ela lembro-me como agora, a última vez que eu estive com ela, e uma das promessas que ela me disse foi, por favor, tu nunca mais voltas para ele. Isso é uma grande amiga. E óbvio que não iria acontecer. Eles estão a dizer carne mastigada 2 vezes. É isso, não... Eu acho que esta relação ensinou-te uma coisa maravilhosa, que foi voltares a ti, voltar a descobrir, voltares a renascer, voltares a encontrar tudo isto. Deve ter sido muito demorado e pesado. Quais são os primeiros passos? Amigos, família. Então, o meu primeiro passo foi inscrever-me no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu. Soft. Sim, porque ele fez com que eu deixasse de treinar Jiu-Jitsu olha, esse era outro, nós treinávamos juntos, e sempre nós treinávamos juntos, ele olhava para mim com um ar repugnante. Imagina, como se fosse, tipo, sabes, para nenhum homem chegar-se perto de mim, aquele olhar assim, de meio de nojo. E isso é um red flag, quando eles dizem, ou quando vais ao ginásio, estas calças estão muito justas, ou um top está muito curto. Então esse é outro red flag, de que... Isto é sinistro, que eu passei exatamente pelo mesmo. Aliás, eu parei de poder ir fazer qualquer que fosse a modalidade, só podia treinar com ele, e depois eu até fazia às vezes um story no fim, tipo, treino fight. Eu dizia, olha,
toda a gente no ginásio goza contigo, mas eu defendo-os. Já não falo com pessoas X ou Y porque dizem que tu não treinas nada, só vais lá tirar fotografias. Hoje estavam já contigo no balneário e tudo isso é mentira. Ou seja, as pessoas disseram, não, mas qual é a passar? E disseram, deixa eu ver, nunca ninguém salou, tipo, ninguém está a olhar. Igual, como é que é possível, não é? Chegarem ao ponto de tentar ser totalmente maquiavélicos ou porem as pessoas para baixo desse ponto, não é? Porque isso acontece. Mas eu acho que tanto os homens com as mulheres, como existem mulheres a fazer aos homens. Claro, isto é transversal, isto é bidirecional. Eu acho que as pessoas estão a querer muito envolver-se no espaço do outro. Eu acho que há agora um momento, gente, tens o telemóvel, tens tudo toda a hora. É tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que estás? O que é que estás a fazer? Agora, um mundo real, a pessoa era assim. Horrível. O que eu mais odeio é quando me telefonam e a primeira coisa que eu pergunto é: estás aonde? O que é que tens a ver? Estou a dizer, calma, bom dia, como é que eu estou? Eu estou bem, tu. Exatamente. E eu acho que as pessoas, na verdade, eu acho que o ser humano hoje em dia quer tudo muito rápido. E uma dependência gigante de tudo e de verdade e de relógios. Calma, respira. É verdade. Bebe mais um copo. Olha, eu acho que esta relação terrível te trouxe um lugar muito positivo e escrever, sim senhora. E a partir daí vamos embora e vamos renascer. Então comecei a focar muito mais em treinar. Eu já treinava, mas ainda mais. Porque, na verdade, eu estudei até 12º em desporto. Eu achava que ia ser professor de educação física. Mas depois, afinal, não aconteceu nada do que eu achava. Comecei a entrar em vendas. Mas eu dei aulas de surf a crianças pequenininhos muito tempo. Entretanto, eu ia para a neve, para esse Small Snow Trip, e dava aulas de snowboard também. E o que é que há 2 anos eu perco a carta de condução. E eu trabalho na Costa da Caparica, não é? E eu vivo no Saldanha. Então o que é que acontece? Eu deixo de sair à noite e tenho que começar a acordar às 5:30 da manhã para ir ao ginásio. Porque é uma coisa que eu mantive na minha rotina, que era treinar todos os dias de manhã cedo. E o que aconteceu? Eu tive muitas amigas minhas a ligarem porque se sentiam inseguras no Uber. Então foi aí que deu-me um clique na cabeça e pensei assim, não, está na hora de eu dar às minhas amigas e ajudar as outras mulheres aquilo que elas me ajudaram com a relação que aconteceu com o Fred. Com o teu ex. Com o meu ex. E então o que é que aconteceu? Hoje em dia eu sou muito mais focada em querer ajudar outras mulheres e eu quero mesmo ajudá-las. E sabes o que é que eu vejo mais é quando eu sinto que ela precisa da minha ajuda. E muitas das vezes. E foi assim que criaste uma aula de defesa pessoal para mulheres. Sim. Mas a minha aula de defesa pessoal para mulheres é muito específica. E porquê? Porque eu mostro, sem dúvida, como é que tu te podes sentir segura e a nossa linguagem corporal mostra que a outra pessoa não tem hipótese de nos atacar, porque isso conta muito, não é? A nossa postura conta muito na forma como nós podemos estar hoje em dia e imagina, basta perguntar-te, se tu te sentas dentro de um Uber ou num táxi, qual é o lugar onde tu te sentas? Eu vou sempre coladíssima à porta. Mas de que lado? Do lado oposto ao condutor. Isso é um erro. Ok. Tens que ir atrás do condutor. Mas isso deixamos. Mas depois isso deixamos fala. Mas diz uma coisa: tu desenvolveste esta aula e dás e aplicas, e é a mesma aula que as pessoas têm, cada vez mais mulheres procuram por ti, porque a verdade é que estamos sempre com medo. Portanto, nós andamos na rua à noite, temos de ter, não podem ser 2 fones, tem que ser um fone. Não é? Na tua aula, tu ensinas muito mais do que só defesa pessoal, mas também a linguagem corporal, ou seja, um homem inevitavelmente vai ter mais força do que uma mulher, ponto final. Mas aquilo que nós transmitimos, sim, também comunica, correto? Na realidade, essa é a primeira parte. A forma como nós andamos na rua e a nossa linguagem corporal é o que comunica, é o primeiro ponto para alguém te atacar ou não. Então é aí que tu tens que ter muito mais de atenção. E é isso que eu ensino. Na verdade, o que eu tento passar não é criar-te o medo de tu teres que aprender defesa pessoal, é tu precaveres aquilo que pode acontecer no dia-a-dia. E a verdade é que o nosso país já não é tão seguro como era antigamente. Este é a nossa realidade, não é? E também eu decidi fazer isto, estava-te a contar, por causa das minhas amigas, porque eu só tenho amigas giras. E a verdade é que ao meu redor só há mulheres bonitas. Então é importante nós sabermos nos defender e cada vez mais. Porque os ataques e as bocas e os perigos são obscenos, são cada vez mais mesmo. E, claro, com mulheres bonitas, eventualmente maior a probabilidade, mas os perigos estão em todo lado. Só que o que é que eu acho que tens muito positivo na tua aula? Tu juntas o empoderamento feminino, a força feminina, a confiança, tu és capaz, e o olho de frente e a postura, é efetivamente algumas técnicas. Sim, mas isso é o mais importante, não é? Porque hoje em dia, tal e qual como tu, não é? Passaste por uma coisa menos boa e hoje em dia tu dizes assim, não, eu consigo, eu mereço, eu quero, eu vou conseguir, eu faço. Como tu próprio disseste, não é? Tipo, o dinheiro hoje em dia que tu olhas, tu gasta-lo em fazer missões e fazer voluntariado. Então, mas tu sabes que
aquilo que tu estás a dar, o valor que tu estás a receber é muito superior a mulheres numa carteira. E isso é o que interessa-me. E nós já vamos a falar há pouco do voluntariado que eu faço, não é? Da Maria Droste, e eu partilhei contigo sobre um comentário de uma miúda de 8 anos para uma de 10. Então, primeiro explica um bocadinho em que consiste essa tua prática do voluntariado. Então, isto começou com a Isabel Saldanha, no Dia da Mulher do ano passado, em que ela me procurou perguntar se eu estaria disposta a dar uma aula de voluntariado, que eram as mesmas aulas que eu comecei a dar de defesa pessoal. E eu disse, claro que sim, bora. Então eu fui para a Fundação Maria Droste, dar uma aula, e no final dessa aula, o que é que aconteceu? Houve muitas meninas que não quiseram fazer a aula porque havia outras pessoas de fora, e eu senti que era um sítio onde eu queria estar, um compromisso que eu queria tentar ter. Então eu propus-lhes de fazer uma aula de voluntariado com elas, todas as quartas-feiras visitava e o pagamento delas eles fazem um jantar. É muito fofo. Houve uma altura que eu tive que lutar para um campeonato de jiu-jitsu, fez agora um ano, e elas só me faziam peixe, que sabiam que eu precisava de isso. Pá, foi estão de acordo com a tua dieta. Do Direct King. E então, há cerca de um mês atrás, eu estava a dar aula às mais pequeninas, e uma das mais pequeninas, como não fez a cama, não fez a minha aula. E então estamos a falar, faz-te visitar uma de 8 e uma de 10. E a de 10 virou-se para a de 8 e disse assim, mas por que tu não me fizeste a cama? Porque se tivesses feito a cama, eu teria feito a aula. E ela responde, o teu problema é o teu problema. Se tu me pedires ajuda para resolver o teu problema, eu ajudo-te. Mas o teu problema não tens que seja meu porque é teu. Quantas das vezes da nossa vida nós não trazemos o problema dos outros para a nossa vida quando não é nosso? Quantas das vezes nós não pensamos, não, mas ele está com um problema, eu vou tentar fazer isto. Não, nós pensamos, é um problema que é da outra pessoa, não é? Exatamente. E quantas vezes é que também não nos responsabilizamos os nossos maus atos, porque tínhamos de dizer, pá, tens razão, desculpa, olha, ajuda-me ali a fazer a cama para eu fazer, e metemos sempre a culpa no outro. Ou seja, eu acho que isso tem dois sentidos muito fortes. É a mesma coisa que eu acho que hoje em dia fez uma miúda de 8 anos. 18 anos. E que não está propriamente com a vida de Patricinha que vai no cabeleireiro e vai no esteticista. Não, ela foi retirada pela Segurança Social à família e mora numa instituição. Portanto, é aí que tu começas a pensar de quais são os parâmetros da nossa sociedade hoje em dia, não é? E numa relação a dois, que por exemplo, agora tenho a relação que eu mereço, sem sombra de dúvida. Antes de irmos à relação que mereces, como é que essa instituição mudou a tua vida e o que é que te acrescentou? Na realidade, eu não te consigo dizer a 100%, mas acho que basta olhar pelos meus olhos, não é? Verdade? E quando tu falas daquela instituição e tipo, vamos ajudar e vamos apoiar, olha o que é que elas ainda... Elas mudam todos os dias, das vezes que eu vou lá, eu ganho qualquer coisa novo. E é bom quando tu dás, quando tu consegues doar sem receber nada em troca. Para viver é metade. Ou seja, o que estás a receber é muito. É muito. É muito que eu não consigo quantificar. Essa é a magia do voluntariado. E é bom quando tu consegues saber que tu estás a dar a alguém que está a dar valor. Porque muito tempo na minha vida eu dei sem receber o valor, não é? E a forma como depois te retribuem o valor. E assim, e mesmo assim vemos, não é? Na minha relação eu dei, e o que é que eu recebi? Para baixo. Sim, ficaste num estado de nada total. Nestas crianças, nesta instituição, tu sentes que tu importas. Sim. E elas importam muito. Eu tive 2 meses no Brasil e digo-te que eu tinha saudades do cheiro da instituição. Sabes, tinha saudades do abraço delas, da forma como... E coisa engraçada, Ana, sabes qual é que é? É quando elas te dizem, quando eu cresci quer ser como tu. Aí tu já ganhaste tudo, já congelaste, ou seja, tu já não consegues perceber onde é que... O que é que tu precisas de ganhar mais? Porque no momento em que tu tens uma criança que te diz que quer ser como tu é porque tu estás a fazer o caminho certo. Uma criança que tem tanta coisa diferente das outras. Sim, e aí tu percebes, tipo, o quão grande tu podes ser para alguém, o quanto tu podes quantificar, ou melhor, o que tu podes fazer para ajudar outra pessoa. Quanto tu importas. O quanto tu importas. E depois tu estás nesse sítio tão bonito e já estás melhor e de regresso a ti. Que eu acho que é um caminho. Eu acho que tu agora estás inacreditável, mas o caminho é crescer, porque estás cada vez com uma margem maior de autocuidado e autoconsciência também muito importante. De um caminho negro que tu levou aqui, portanto só podes agradecer à tua relação. Não, tudo. Eu acho que isso hoje, eu agradeci, eu justo adorava de encontrá-lo, acabei de assim, pá, obrigado. Eu já quis dizer, mas sempre assim, será que lhe vamos escrever um e-mail? Mas isso é dar importância. É óbvio, estou brincando. Nem eu sou a isso.
Mas sem dúvida que eu acho que eu não fiquei de dar, eu cada vez quis ajudar mais, porque eu percebi que o meu caminho não era aquele onde ele me colocou, sabes? A minha posição não foi aquela que ele me colocou. E eu acho que quando tu dás sem quereres receber e sem teres problemas do que é que pode vir, só vais ter um futuro sorridente daqui para a frente. Entretanto, o teu futuro sorridente, entre outras coisas, claro, porque és uma mulher extremamente bem sucedida, este projeto é muito giro, estás sempre rodeadíssima de pessoas e tudo isto também faz parte do teu futuro sorridente, mas surge um Gabriel, um grande deus grego brasileirão numa festa e desde que se conhecem que não se largam mais. É verdade, mas o mais giro é que nenhum dos dois estava à espera, nenhum dos dois queria, tivemos muito tempo só a modificar, não é? Sem sentarmos com outras pessoas, mas só ficámos os dois. Só que finalmente eu tenho aquilo que eu mereço, como eu acho que ele também tem. Quando chegas a uma relação em que tu dás porque recebes e é recíproco, eu vou-te ser honesta, tipo, chego a casa, eu tenho a casa arrumada. A primeira coisa que aconteceu entre nós os dois, que foi muito giro e eu nunca mais me vou esquecer, foi quando ele veio dormir à minha casa, eu saí para ir ao ginásio, e ele não foi comigo, não, porque foi ao ginásio às 6 da manhã. Quando eu chego a casa, eu tenho o meu quarto arrumado e o pequeno almoço feito. Eu penso, não, o que é isto? Me compra a som alto, não, não, porque o brasileiro é daquelas coisas, ai Deus, não sabe o que é que acontece. Se tiveste dúvidas quanto a isso, é brasileiro, ia voltar, então na realidade, não, eu nunca pensar efetivamente no peso que é essa distância, diferença cultural. Eu acho que nós começámos a estar juntos, a saber que tinha um tempo para estarmos juntos. Não que poderia, não que a cozinha daí. Só que a verdade, Ana, é que nós completamos-nos muito. A nível de nós fazemos nós temos os mesmos desportos, gostamos de fazer os mesmos desportos, partilhamos a mesma energia, gostamos de sair à noite, nós saímos à noite, mas no dia seguinte estamos a trabalhar e estamos a fazer as coisas todas. Então é bom quando tu tens esse tipo de alguém que te acompanhe. E alguém que, pela primeira vez na minha vida, eu sinto que sou a mulher da relação. Sabes, toda a vida eu fui sempre o rapaz, tipo o homem da relação, tudo para a frente, encarar as coisas. Hoje em dia é bom porque ele diz assim, não vais fazer isso, é o que faço. Quantas vezes isso? Agora podes-te permitir também a relaxar, fazeres tu, permitir-te também receber e não ser só dar. E estou a perder bastantes coisas, tipo, bem diferentes, sabes? Que é, eu sempre dei muito, eu sempre fui muito simpática e tudo, mas há uma coisa, e hoje em dia eu percebo que não podemos dar tanto e ser mais controlado e saudável a quem realmente merece. Porque aí vais ter muito mais energia dirigida, não é? Sim, muito mais. Tu há bocado deste um exemplo, por exemplo, eu saí cedíssimo e depois estava a caminho e precisava de outros ténis e o Gabriel saiu lá às 6 ou 7 da manhã para te dar os ténis. Isso quando ele começa a fazer este tipo de coisas, causa-te estranheza, eu fico tipo, isto existe. Porque na verdade tu precisas desta pessoa, se calhar se ele dissesse preciso de uns ténis, lá ias tu. Não, sim, não, mas é assim, exatamente por isso, mas aquilo que eu te ia dizer é, nós merecemos isso quando tu sabes que tu és assim. Então, obrigado universo, não é? Porque esta é a realidade e nunca estiveste num lugar de falta de confiança, sentir tipo, será que eu sou merecedora disto tudo? O que é que eu fiz para merecer isto? Coisa na verdade agora não. Na verdade eu agora penso, não, eu mereço isto, eu tenho que ter isto e não vou permitir ter menos do que isto. Tu consegues lhe dizer, meu amor, tu és incrível, amo-te perdidamente, mas porque eu também sou incrível e sim, tu és amado. Sim, mas imagina, o bom é que entre nós os dois existe essa conversa. Existe nós agradecemos muito um ao outro. Imagina, nós estávamos a vir no carro para aqui e disse, amor, obrigada por isso ser na minha vida. Ele, obrigada eu porque faço todos os dias a minha vida ser mais feliz. Por exemplo, nós temos 2 meses afastados no Brasil, ele estava no Brasil, eu cá, e não é fácil, uma relação à distância, não é nada fácil. E houve um momento em que nós temos, é o Brasil, as pessoas são lindas, é calor, está sol, a vida é leve, descanso, não é propriamente quando tu dizes isso a amigos, os teus amigos se dizem, pronto, olha, boca, se calhar, pronto, mas uma das coisas que eu te ia dizer é, nestes 2 meses, houve coisas de atritos, não é, como é óbvio, e ele dizia-me uma coisa que é uma frase que eu não me esqueço, que é, tu és a melhor parte do meu dia, não faças com que isso não faças com que não seja. Ou seja, quando tu tens alguém a 8.000 quilómetros de distância, whatever, que te diz que o melhor momento dele é quando fala contigo, tu numa videochamada, tu não podes querer destruir isso. Então aí tu sabes que o valor que tu dás é aquele mesmo que tu recebes.
É incrível, fico mesmo contente de estares a passar por tudo isto e quero saber muito qual é a receita para isso. Achas que é importante estarmos bem connosco para então podermos dar aos outros e sabermos aquilo que podemos desejar? Se nós estamos numa fase em que o amor é descartável, Sim. as pessoas, tu sabes, também era de dating apps, o que seja, não é? Swipe, swipe, swipe. De que forma é que tu sentes que, ok, eu estou num lugar bom para dar e receber amor e eu tenho quase certeza que se calhar não te tinhas permitido já estar numa relação se não fosse com o Gabriel. Sim, não ia de todos, tanto que não estava no meu plano ver-me, eu queria dar um bocadinho mais tempo sozinha. Mas acima de tudo, fazer desporto. Sabes? Acordar de manhã, fazer desporto, que olhar para o espelho e perceber, eu mereço, eu consigo, eu faço. E não estou falando de fazer desporto numa de ter um corpo que as redes sociais querem que tu tenhas, não é? Porque isso depois é o problema. Sim, esse é um peso que é, não posso, vamos tirar a celulite que está na barriga, vou encolher a anca. Porque depois parece que isso é o que conta, não é? Por exemplo, eu tenho braços largos e tenho costas largas, e vou dizer, eu amo as minhas costas largas. Eu tenho orgulho nas costas largas, eu vou ao ginásio, eu treino costas. Então é isso que eu quero, eu chego depois do treino de costas e chego a casa e digo, uau, tipo, e não é só, não é um treino, não é preciso ser federada, não é preciso, por acaso, inclusivamente, pronto, faz várias modalidades, todas elas muito a sério, mas só o facto de, naquela hora, se calhar acordares mais cedo do que todas as pessoas à tua volta. Sim. Vestires uma coisa qualquer e ires completamente desgrenhada para uma hora de ti para ti, isto só te torna mais forte. Não, o mais importante que eu percebi neste tempo todo para eu conseguir chegar onde eu cheguei é, eu tenho o meu tempo comigo. E isso é o mais importante. O Gabriel acrescenta muito a minha vida, sem dúvida nenhuma. E ambos temos a mesma conversa, que é no momento em que deixar de fazer sentido, tudo certo. E posso dizer-te uma coisa, eu tive a melhor relação que toda a minha vida eu tive. Eu tive a relação que eu mereço. Não sei o futuro da manhã, mas neste momento eu tive a relação que eu mereço. Mas se terminasse agora, eu não iria deixar de fazer nada daquilo que eu faço hoje em dia. E o mais importante é eu ter tempo para mim. E esse é o truque. Quando eu vou ao ginásio, é o meu tempo. Sou eu. Eu gosto muito de treinar sozinha. Na altura que eu fiquei solteira, há quase 4 anos atrás, eu ia ao ginásio às 6 da manhã porque não havia ninguém. Então era eu, e o ginásio, e as máquinas e mais ninguém. E a maior essência é nós gostarmos de nós mesmos e de nós nos aceitarmos. Tanto que eu te disse, o meu voluntariado com estas miúdas ajuda-me a perceber os erros que eu cometi no meu passado ao dizer que fazia algumas coisas e na verdade não os fazia, não é? E agora hoje em dia eu faço. Se eu digo que faço, eu faço. Eu não vou falhar quando eu digo isso. E acho que o ótimo exemplo disso mesmo é o facto de estamos aqui, combinámos gravar às 18h30, ou seja, final do dia, tens o Gabriel, está um grande sol lá fora, já trabalhaste, está tudo, estás a gravar um podcast porque te comprometeste. Esse compromisso veio também delas, ou seja, de saberes que se tu lhes dizes que vais, elas contam mesmo que tu vais. Sim, mas imagina, E se não puderes ir, até podes dizer que não podes das pessoas. Exatamente. Não é só com elas, tem que ser com por exemplo, nós estávamos alinhadas para os de manhã. Eu disse, olha, eu não consigo de manhã, Exatamente, vamos ajustar. Às 6h30 vi para aqui no trânsito, caraças, mas eu não ia falhar, não é? Não dá. Mas se calhar a Docas de antes falharia. Ou falharia ou dizia tipo, olha, não dá e bem. Mas é isso que eu estou a dizer, se calhar a Docas de antes, e muitas das vezes eu penso nisso, que é o meu antes fazia coisas que o meu agora não faz. E selecionas mais onde estás, ou seja, quando dizes que sim, queres mesmo lá estar, sem dúvida. Não, e quando é não, é não. e quando é não. E ajuda também o facto de eu estar a trabalhar com mães, sabes? Ingas. Não é não. Não. E isso é bom, que é uma das coisas que eu ensino nas minhas aulas. Não é não. E é assim que nos devemos levar na vida. E essa é uma das regras que também me ajuda. Dizer que não é muito mais difícil do que ter que sim. Dizer que não é poder. É poder, mas chegares a essa base de aceitação é difícil. Dizes que não é tipo, vou desiludir, vou falhar, vem outra pessoa, ui, eu não estou, tens daquele FOMO. Mas sabes que eu venho de uma relação com um pai ausente e meio com o síndrome de abandono de um pai ausente. E então, hoje em dia, eu entendo que as minhas ex-relações eu permiti ser deitada abaixo com medo de ser abandonada. E hoje em dia eu não tenho. Hoje em dia sou eu e eu dependo de mim e sou eu que conto. Então não, é não. Daí eu também achar que esta relação veio na altura certa, porque eu curei muitas coisas que eu tinha no meu passado. E tá, o não é não.
Docas, se tu conseguiste chegar a este caminho todo graças às pessoas que te apoiaram, precisaste fazer terapia, aconselhas a terapia se fizer sentido. Então, eu fiz uma parte de terapia, mas acima de tudo, a maior terapia foi interna e com bastante desporto. E mais uma vez, era o meu e só eu é que vou ser capaz de sair dali. E obviamente que ajuda ter terapia. Claro, mas nós também dizemos que todos façam terapia, mas a verdade é que a terapia é uma coisa muito cara. Portanto, se calhar tens consultas a 50 euros por semana. Mas sabes que há terapias em ler livros. Existem livros que são ótimas terapias. Queres aconselhar alguns livros que façam parte da tua vida? Livros, séries, programas que tu sentes que fazem mesmo a diferença? Olha, há um livro. Pera. Como é que é? Que é. Poxa, esqueci-me. Olha, eu sei que enquanto estás a pensar no nome do livro, eu tenho por exemplo, uma coisa para mim é altamente terapêutica e eu preciso muito é ir à praia, dar um mergulho e estar quieto e sossegado, assim, idealmente sem ninguém falar comigo. Atenção, eu estou sempre mas eu sinto que isso para mim também não sei se é terapêutico o termo, mas é rejuvenescedor. Eu preciso disso, preciso caminhar na praia, preciso estar com a minha cadela, preciso de agarrar. Eu preciso muito mandar socos. Ok. E uma das coisas que eu faço em bater, Eu pensava antes a gente faz yoga e meditação. Não, esse é o teu tipo de. Não, mas isto é uma coisa que eu faço na minha aula, quando eu faço, que é, por isso é que a minha aula normalmente são só 4, que é para nós conseguirmos fazer isso. O dar socos não tem a ver com violência ou violência, tem a ver com a descarga emocional. Somos umas complicadas gigantes. As nossas hormonas vacilam como tudo, não é verdade? Sai, assim, deixa por mim que isto é toma. Tu estás a beber o supermercado inteiro, eu saio daí, eu não me tolero a mim mesmo, é verdade. Então, o fazer o boxe, aquilo não é boxe, aquilo é só tu libertares toda a tua atenção. A liberdade. Então, quando eu digo que, ora, vamos dar uns socos, não é no sentido de bater em alguém, é só de tirar toda a energia menos boa que está dentro de nós. Porque isto às vezes aqui é uma coisa terrível. Não é violência, é libertação. É só exatamente isso. É só para libertar-te. Quando às vezes dizem, mas tu já sabes bater, mas não me interessa saber bater, é só sair, sai, deu. Estou a largar. Sai. Ok, boa. A forma é que as pessoas podem encontrar as suas aulas, porque eu sei que nós podemos, imagina, um grupo de 4 mulheres, podemos contratar os seus serviços, podemos contratar as suas aulas, podemos fazer aulas contigo, como é que podemos encontrar? Só mandar uma mensagem no Instagram e resolvemos isso. E costuma ser algumas vezes estas aulas na praia, ao ar livre. Sim, no bar do Nua Beach. E então aí dá para marcar, porque nós está também na praia. Então o que é bom é, tu tens uma aula de manhã, imagina, tu pegas em 3 amigas e as meninas vão fazer uma surpresa. Não é? Nem tens que lhes dizer o que é que vais fazer, que eu acho que essa é a parte mais gira. É tu pegares em amigas e não dizeres o que é que vais fazer com elas. E de repente aparece e dás uma aula de defesa pessoal sem elas saberem. E obviamente que aí eu conto um bocadinho da história, do porquê ter chegado onde cheguei. E o que eu acho mais importante é nós conseguirmos passar um pouco da nossa mensagem, da nossa experiência a todas. Porque eu quero acreditar que aquele ciúme de mulher para mulher está cada vez a deixar de existir. Cada modinha não se ajuda, ultrapassar. Mulheres, por favor, deem só respeito, não sejam com homens comprometidos e amem-se, por amor de Deus, estamos todos jovens, vai ser muito é que não há saco, né? Tipo, essa parte, eu achei de modinha, já não sei de modinha, mas de modinha, tipo, tens a tua relação, pronto, se quiseres acabar a tua relação, tchau, há tantos homens, há tantas mulheres, essa parte da competitividade é estúpida. É verdade. É bacoca, é ultrapassada, não faz sentido. Verdade, sem dúvida. Olha para uma mulher e pensa, pá, que linda barreira, grande corpão, pergunta porquê, o que é que ela come, de forma é que dorme. Sou a primeira pessoa a dizer quando vejo mulheres bonitas, dizer, pá, és linda, és muito gira, tipo, é isso. E não consigo entender qual é o problema das mulheres. Ser empoderador. Eu acho que é. Honestamente, eu sinto-me super confiante comigo mesma quando tenho pelos a mais, não interessa, porque eu acordo todos os dias feliz. E isto é bom. Que há muito tempo, por exemplo, eu acho que sou daquela, sei lá, 5% de população mundial. Eu sou muito feliz com aquilo que eu faço. E isso é o truque, tu és muito feliz com aquilo que fazes, és muito feliz no trabalho, nas tuas relações. Se tu tiveres que dizer perspectivas tuas até ao final do ano, quais são os teus objetivos? Até ao final do ano é manter-me assim, mas posso dizer que o meu objetivo daqui a 2 anos é abrir um espaço meu só para crianças e mulheres. E para querer ajudar a comunidade a evoluir e as crianças a deixarem de fazerem abusos na escola uns aos outros, porque isto também é uma coisa que está a começar a crescer muito a nível de bullying.
mas isso tem a ver com o facto de elas não terem atenção em casa e com mulheres, para a minha aula poder estar aberta a mais mulheres e criar um género de uma comunidade para nos ajudarmos entre todos, não é? Porque sem mulheres não existem crianças, sem crianças não existe, tudo está envolvido umas coisas com outras. Então o meu objetivo daqui a 2 anos é esse. Docas, obrigada por ser essa pessoa tão especial, tão cheia de luz. Obrigada por acordar todos os dias com o objetivo de ser melhor para o outro, para o próximo, por seres empoderadora, acima de tudo, mas relação. Exatamente. Sim. E obrigada por teres chegado a essa fase de entendimento de ti, para ti, e pensar, é verdade, tudo isto importa, mas mais do que isto importa eu. És mesmo exemplo. Obrigada.